E aí, meus queridos, como vocês estão nessa quarta-feira? Eu estou muito bem porque eu estou aqui para contar novidades da rede Soco Foguete de televisão, que agora é também a rede Soco Foguete de rádio. Enfim, vocês viram no último vídeo, foi no último, que eu fiz algumas perguntas sobre podcast. Na verdade, eu falei para vocês responderem, se vocês pudessem, né, umas pesquisas sobre podcast aqui na comunidade do canal. E também eu fiz no Instagram, inclusive segue lá, é @socofoguete. E dessas pesquisas e de algumas ideias que eu estava tendo aqui esses dias, eu decidi criar um novo projeto, porque eu já tenho poucos projetos em andamento atualmente, que é o Soco Foguete Podcast. Ele, na verdade, não vai ser exclusivamente um podcast, mas eu vou gravar ele como se fosse um podcast. Calma que eu já vou explicar. É assim, eu gosto de falar sobre tudo que eu gosto. Essa frase ficou linda, eu gosto de falar sobre o que eu gosto. Mas eu gosto de falar sobre coisas. E muitas vezes eu gosto de falar muito sobre algumas coisas. Tipo, Metal Gear, que eu quero falar. Eu tenho tanta coisa para falar que eu não fiz o vídeo até hoje, porque eu acho que ninguém vai assistir de tanto que eu vou falar. Então eu pensei que essas coisas que eu quero muito falar, eu pensei nesse novo formato. Então, geralmente serão análises mais longas, análises mais complexas, estou fazendo aspas aqui, e são análises que eu acho que para assistir só em vídeo acho que vai ficar maçante. Então eu pensei, por que não disponibilizar isso em podcast? Então é isso. Aqui no Soco Foguete 1, que é de quadrinhos e mangás, quando eu quiser fazer um podcast sobre alguma obra mais antiga, geralmente que já tiver algum debate, alguma discussão sobre ela, eu vou fazer esse vídeo no formato de podcast e vou rebater também em agregadores de podcast. Por enquanto, eu só fiz o feed do Spotify e do Anchor, então se você tiver algum desses dois aplicativos, é só clicar no link ali embaixo que você já vai ter o primeiro episódio. Inclusive, o primeiro episódio meio que tem lá a revelação de por que esse canal chama Soco Foguete. Então, se você nunca entendeu até hoje por que esse canal chama Soco Foguete, ouça ali o primeiro episódio que você vai entender. Enfim, então eu vou fazer esses vídeos aqui no Soco Foguete 1 sobre quadrinhos, mangás e etc. No Soco Foguete 2 também vão rolar esses vídeos podcasts, videocasts, eu não sei como é que chama, lá sobre filmes e séries. E sempre que eu fizer esse formato mais aprofundado, eu vou rebater ele no feed do podcast. Eu vou gravar ele como se fosse um podcast e eu acho que para jogar no YouTube eu não vou conseguir só jogar o áudio com uma imagem estática. Eu acho que eu vou acabar ilustrando o vídeo para que quem esteja vendo no YouTube não fique muito entediado de só ouvir, mas de forma que o foco seja o áudio. Eu não sei se eu estou me expressando bem, mas se você quiser saber como é o projeto na prática, é só clicar no link ali do podcast, que você vai ouvir o podcast e você vai ver que todo ele foi pensado no áudio. E depois eu vou subir esse mesmo áudio lá no Soco Foguete 2, porque esse primeiro podcast é de filme. E daí provavelmente eu vou dar uma ilustrada, vou colocar algumas imagens, vou colocar alguma coisa ali para não deixar muito monótono. Não sei se eu preciso fazer isso, mas eu acho que é o que eu tenho que fazer. Inclusive comentem, por favor, se vocês acham esse formato nada a ver ou se vocês acharam legal a ideia. Comentem se o áudio que eu gravei está muito ruim, o que eu preciso melhorar. Eu sei que eu tenho que aprender a equalizar graves e agudos, mas eu ainda não tive tempo de parar para ver um tutorial disso. Então, se vocês tiverem dicas, comentem ali embaixo. Se vocês tiverem dicas também sobre feed, me ajudem, porque se você procurar Soco Foguete Podcast no Spotify nesse momento, você não acha o podcast. Mas se você clicar pelo link que eu vou deixar ali embaixo, você acha. Entendeu? Então, eu tô meio confuso ainda com esse lance de podcast, eu não sei como é que faz. Mas a verdade é que eu fiz o primeiro episódio, eu achei que ficou bacaninha, não ficou muito comprido, eu acho que tem uns 19, 20 minutos no máximo. É sobre um filme simples, então eu falei o que eu poderia falar. Claro que eu poderia falar mais coisas, né? Mas eu também não quis me alongar muito. E eu imagino que para obras mais complexas eu vou conseguir também explanar bastante coisa nesse tipo de formato de vídeo ou podcast, depende se você estiver vendo ele no YouTube ou no agregador. Comentem ali embaixo então se vocês gostaram dessa novidade, se vocês planejam acompanhar
no YouTube ou se vocês planejam acompanhar por podcast. Comentem se você acha que é legal colocar nas duas plataformas ou se vocês acham que é perda de tempo, que eu deveria colocar em uma só. Se você acha que eu devo ilustrar o áudio ao subir para o YouTube ou não. Comentem qualquer coisa que eu vou adorar conversar com vocês sobre isso. Eu adoro conversar com vocês. Ultimamente eu não tenho respondido tanto comentário porque a vida está corrida, mas na medida do possível eu vou responder tudo e eu sempre leio tudo também. Então podem ficar tranquilos que eu sempre vejo o que vocês estão comentando, embora ultimamente eu não tenha conseguido muito parar para responder, mas sempre que eu posso eu paro e respondo comentários. E é isso, gente. Comentem o que vocês acharam, por favor. Comprei um micro-ondas, meu primeiro eletrodoméstico comprado. Deixa eu ver o que mais que tem de novidade. Não sei. Minha mãe me deu uma geladeira, o que é muito bom. E é isso. A reforma da casa está indo bem. Logo mais casarei. E também queria agradecer a pessoa que comprou um fogão elétrico pelo meu link da Amazon hoje, porque é sempre bom quando compram coisas mais caras, no português bem claro, porque isso dá uma comissão bacana. Enfim, gente, já não sei mais do que eu tô falando. Comentem ali embaixo, por favor, sobre o podcast. Vejam lá o primeiro episódio, que eu achei que ficou bacaninha, sobre um dos meus filmes despretensiosos favoritos. Comentem também em quais agregadores vocês ouvem podcast, para que eu possa fazer o feed. E é isso. Esse foi mais um Soco Foguete meio doido, sem pauta e sobre novidades. Eu vou ficando por aqui. Até mais, gente.